Boa noite. Boa noite. Sai amanhã o resultado do exame do primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. O paciente africano disse aos médicos não ter tido contato com doentes na Guiné. Ex-presidentes no ataque. Lula diz que está de saco cheio das denúncias de corrupção. E Fernando Henrique afirma que Lula mentiu em declaração sobre nordestinos. Veja também, Justiça proíbe o governo paulista de usar a segunda cota do volume morto do Cantareira. E a jovem paquistanesa Malala vence o Prêmio Nobel da Paz. Deve sair amanhã cedo o resultado do exame de sangue do primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. O paciente, um africano que veio da Guiné, segue internado no Rio de Janeiro sem febre, um dos sintomas clássicos da doença. Ele disse aos médicos que não teve contato com nenhum doente enquanto esteve na África. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a situação está sob controle. 64 pessoas que tiveram contato com o paciente estão sob quarentena no Paraná. Eles serão monitorados durante 3 semanas. O africano chegou ao Brasil vindo da Guiné no dia 19 de setembro. Desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 4 dias depois, estava em Santa Catarina, onde fez o pedido de refúgio na delegacia da Polícia Federal, na fronteira com a Argentina. Ontem, procurou o hospital de Cascavel, no Paraná, porque teve febre na véspera. Nesta madrugada, o africano de 47 anos foi levado para o Rio de Janeiro em um avião da FAB e encaminhado ao hospital ligado à Fundação Oswaldo Cruz, de referência em doenças infecciosas. As amostras de sangue do paciente vão ser analisadas pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no estado do Pará, que é especializado na pesquisa de vírus tropicais. Então, mesmo que esse exame ele dê negativo, será acolhido em 48 horas uma segunda amostra para análise e avaliação do resultado. O caso é considerado suspeito porque a febre surgiu dentro do período de 21 dias, prazo em que a doença pode ficar incubada, contados a partir do momento em que o paciente deixou a área da epidemia. Mas, segundo o ministro, o paciente não apresentou outros sintomas. O médico infectologista responsável pelo núcleo de medicina do viajante do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, lembra que a doença só é transmitida a partir do momento em que aparecem os sintomas. 64 pessoas estiveram com o paciente depois que ele começou a ter febre. A condição de saúde delas vai ser monitorada durante 21 dias. Nesse grupo estão 3 profissionais de saúde da unidade de pronto atendimento de Cascavel e 4 pessoas que dividiam a mesma casa com o paciente. Segundo o Ministério da Saúde, o risco de contaminação é baixo. Que o ebola só é transmissível através do contato direto com secreções. Se essas pessoas não tiveram contato com nenhuma secreção desse indivíduo, elas não têm risco. O especialista acredita que casos de ebola vão surgir no Brasil, mas que as autoridades sanitárias e o serviço médico estão preparados. E o novo relatório da Organização Mundial da Saúde informa que o número de mortos por ebola na África Ocidental passou de 4 mil. 8 mortes ocorreram na Nigéria, uma nos Estados Unidos e as outras foram registradas na Libéria, em Serra Leoa e em Guiné. Na Espanha, a enfermeira Teresa Romero permanece internada em estado grave, mas estável. Mais 13 pessoas estão em isolamento no Hospital Carlos III, na capital Madrid. Hoje, na Holanda, partiu o primeiro avião com suprimentos da União Europeia para Serra Leoa. A aeronave levou toneladas de equipamentos de proteção pessoal, como luvas e máscaras, remédios e material de higiene. Nos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial anunciaram que o combate ao ebola na África Ocidental é uma das prioridades das duas instituições. Um incêndio destruiu parte de uma favela no Brás, região central de São Paulo.
O fogo começou por volta de 1h30 da tarde na comunidade conhecida como Favela do 21, que fica na rua 21 de abril, na região do Brás, centro de São Paulo. Cerca de 60 barracos foram consumidos pelo fogo depois de uma briga de um casal, segundo relatos de moradores. Esse casal teria brigado e colocado fogo em um dos barracos, as chamas se alastraram rapidamente. Os bombeiros vieram e apagaram o fogo, mas ninguém vai poder voltar para casa, para esse terreno, ainda hoje. Em princípio, as causas do incêndio são indeterminadas. Foi uma média aí de 50, 60 barracos que queimaram ao todo, numa área de aproximadamente 1.500 a 2.000 metros quadrados. Muita gente trabalhadora perdeu casa, perdeu móvel, perdeu roupa de criança. O milagre de Deus foi que muitas crianças estavam na creche. Foi um grande milagre, porque se tivesse todas as crianças aí, não ia dar para todo mundo sair. A Justiça Federal proibiu o governo de São Paulo de retirar a segunda cota do volume morto do Cantareira. A decisão foi tomada a pedido de ação civil movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual nesta semana. A medida obriga a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE, a assegurar que o consumo do chamado volume morto 1 não se esgote antes do dia 31 de novembro. O objetivo é preservar a cota mínima de 10% do volume útil original do Cantareira até a próxima estiagem, que tem início previsto para 30 de abril do ano que vem. Hoje o sistema opera com 5,1% da capacidade. Em nota, a Sabesp explica que a eventual retirada da segunda reserva do Cantareira é embasada em rigoroso estudo técnico e seria de forma gradual e parcimoniosa. Os termômetros chegaram aos 34 graus na capital. Não fazia calor assim desde o dia 10 de fevereiro. E os próximos dias também serão de altas temperaturas e baixa umidade do ar. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Tanto o sábado quanto o domingo serão de altíssimas temperaturas em todo o estado de São Paulo. A grande massa de ar seco deixa o tempo firme e quente em todas as regiões. No fim do dia, uma frente fria que está no sul do país pode até provocar um aumento de nuvens no sul e leste paulistas, mas não há expectativa de chuva. Nesse sábado, os termômetros devem bater na casa dos 37 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 36 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral do estado as temperaturas ficam mais agradáveis, máxima em torno dos 28 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo a temperatura cai um pouco em relação a hoje, mas a sensação ainda é de muito calor. Amanhã à tarde a máxima alcança os 31 graus. No domingo, mais calor, 32. E para começar a semana, uma boa notícia para melhorar esse tempo seco. Segundo os meteorologistas, há previsão de chuva a partir da tarde na segunda-feira, mas o calor continua, máxima de 34 graus. A seguir, troca de acusações entre Lula e FHC esquenta o segundo turno das eleições. E o Prêmio Nobel da Paz vai para Malala. A garota paquistanesa defensora dos direitos das meninas à educação. Atenção, você da Grande São Paulo. Neste fim de semana, a Casas Bahia vai estar aberta 12 horas todos os dias. São 12 horas para fazer o melhor negócio. TV 39 polegadas LED Full HD a partir de R$ 999 à vista. Tá muito barato. 12 horas de preço mais baixo e tudo sem juros e sem entrada. E smartphone LG para 2 chips com Dual Core e TV digital por R$ 499 à vista. Aproveite. É só na Grande São Paulo. Só na Casas Bahia. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Aécio, o governo está dizendo que agora vai fazer mudanças. Olha, me desculpa, mas agora é que vai mudar? Por que não mudou antes? Faltou dinheiro? Não. Faltou tempo? Claro que não. Teve uma oposição raivosa? Também não teve. Com tudo para dar certo, quase tudo vem dando errado e o Brasil está parando. Por isso, os brasileiros querem mudar. E mudar certamente não é seguir do jeito que está por mais 4 anos. A mudança é Aécio Presidente.
Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá para fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a Justiça Eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE, Justiça Eleitoral. Hoje, no Todo Seu, o quadro Herança Musical recebe um cantor que já traz o talento de berço. Pedro Mariano, filho de Elis Regina e do maestro César Camargo Mariano. E Zé Armando Vanucci conta tudo o que acontece nos bastidores da TV. Bonitinha, bonitão, tá imperdível, eu garanto. Pode vir, tô te esperando. Todo Seu, hoje, 10h40 da noite. A polícia prendeu 3 chineses acusados de sequestrar uma jovem de 18 anos, também chinesa, aqui em São Paulo. Os 3 chineses acusados de sequestrar uma jovem de 18 anos de idade, também chinesa, já estão presos e devem responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Os suspeitos têm entre 24 e 39 anos de idade e estão no Brasil em situação regular. A moça, filha de comerciantes do bairro da Liberdade, tinha sido vista pela última vez na segunda-feira. As imagens, feitas pelas câmeras de segurança do prédio onde mora, no bairro do Belém, na Zona Leste, mostram que ela passou pela catraca, saiu pela porta e atravessou a rua pela faixa de pedestre. Ela iria encontrar um rapaz que tinha conhecido dias antes, mas depois dessas imagens, ela desapareceu. Após as investigações, a polícia encontrou a jovem novamente, mas em uma pensão no bairro do Brás, que servia de cativeiro. Eleições 2014. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, classificou como muito estranho e estarrecedor que a divulgação dos depoimentos de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, tenha ocorrido durante a campanha eleitoral. Nós somos aqueles que combateram a corrupção. Doa quem doer, um combate duríssimo. Por isso que nós não concordamos com o uso eleitoreiro de processos de investigação que nós começamos. Dilma também fez referência ao governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Quem era o diretor-geral da Polícia Federal? Era aparelhado, era um militante filiado do PSDB. Eles aparelharam a Polícia Federal. Por isso, a Polícia Federal investigou pouco, descobriu pouco, prendeu pouco e condenou muito pouco. Aécio Neves, candidato do PSDB, esteve no Rio de Janeiro. Em entrevista a uma rádio, disse que não vai alterar a espinha dorsal de seu programa em troca do apoio de Marina Silva e que vai aguardar a decisão da ex-candidata. Mais tarde, em entrevista coletiva, criticou as denúncias contra a Petrobras e a postura de Dilma Rousseff em relação aos fatos. Eu considero estarrecedor esses depoimentos, essa confissão de crime cometido sucessivamente e de forma contínua ao longo dos últimos 12 anos. Assaltaram a maior empresa brasileira nas barbas desse governo. E não há sequer uma reação de indignação da presidente. Ela está indignada com o vazamento, não está indignada com os depoimentos. Eu quero dizer a ela que nós brasileiros estamos indignados com o que aconteceu na Petrobras e sabe-se lá onde mais ao longo desses últimos 12 anos de governo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse em um vídeo na internet que Lula mentiu quando o acusou de criticar os nordestinos. Ele lamenta que Dilma Rousseff tenha se envolvido na polêmica. O PT fica fazendo demagogia,
querendo jogar-nos contra o povo, dizendo que o PSDB fez isso, fez aquilo, que eu disse isso, disse aquilo. O Lula mentiu. Eu não falei de Nordeste, de nordestino, nada disso. E eu lamento que a presidente Dilma, sem saber, tenha embarcado nesta. Não é verdade. E o povo não é bobo. O povo sabe que quem fez o Plano Real fomos nós, quando eu fui ministro da Fazenda, que melhorou a vida de todo mundo, dos pobres, do trabalhador. É assim que se combate a pobreza, não é deixando a inflação voltar e depois aconselhando o povo a não comer carne, a comer tomate, a comer frango, ovo. Não, esse jeito não resolve a pobreza. Nós, do PSDB, sim, fizemos o que dissemos e deu certo. E durante o evento da campanha de Dilma Rousseff, Lula criticou a enxurrada de denúncias feitas contra o PT. Em discurso para a militância ontem, Lula culpou a mídia por dar espaço ao que ele classificou de insinuações e reclamou que as acusações se repetem em todo o período eleitoral. Lula se referiu ao depoimento do doleiro Alberto Youssef à Justiça. Segundo o doleiro, Lula foi pressionado pelos partidos governistas em 2004 a nomear Paulo Roberto Costa para uma diretoria da Petrobras. E eu quero dizer para vocês que eu já estou com o saco cheio de insinuações contra o PT. Lula garantiu que o PT não vai fugir do debate sobre corrupção. 2 pessoas dividem o Nobel da Paz deste ano. A adolescente paquistanesa Malala, defensora dos direitos das meninas à educação, e o ativista indiano pelos direitos das crianças, Kailash Satyarthi. Malala Yousafzai, de 17 anos, é a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz. Desde criança, luta pelos direitos das meninas à educação, o que é proibido pelos radicais talibãs. Em 2012, quando tinha 15 anos, homens mascarados balearam Malala na cabeça dentro do ônibus escolar. A menina foi levada para a Grã-Bretanha, se recuperou e criou o Fundo Malala, que defende a educação. Hoje disse que o prêmio não é apenas dela, mas de todas as crianças cujas vozes precisam ser ouvidas. But this award is for all those children who are voiceless, whose voices need to be heard. Malala divide o Nobel da Paz com o ativista indiano Kailash Satyarthi, que abandonou a carreira de engenheiro eletricista em 1980 e passou a fazer campanha contra o trabalho infantil. Ele dedicou o prêmio às crianças que vivem em regime de escravidão. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Bom fim de semana. Fique agora com o Rony Pombo todo seu. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 9 da noite, em Além do Mais, conheça o lado empreendedor do cantor Seu Jorge. Assista agora Todo Seu.